Instituto Professor Calazans. Mais uma vez aqui com o nosso podcast. Estamos na Lapa, Vila Romana, São Paulo. Apoio técnico, Thaís. Muito obrigado, Thaís. Estamos aqui hoje com Pedro Pontes e Levi Ribeiro. Já somos conhecidos do público e fizemos já 2 podcasts sobre esse assunto. Na verdade, fizemos mais podcasts, né? Eu e o Pedro já fizemos vários outros podcasts, mas nesta linha do empreendedorismo, essa concepção, aqui na TEA Lapa, é o 3º. Nós convidamos para que assista o parte 1 e parte 2, e hoje nós estamos aqui com um nome novo, né? Com episódio 3. E assim nós vamos escalar e numerar outros episódios. E o nosso bate-papo hoje tem como pano de fundo empreendedorismo, né? Mas o pano de fundo é o livro do Thales Gomes, que foi indicação do Pedro Pontes no último encontro, e foi sensacional, viu? Eu li esse livro, achei ele sensacional. O nome do livro é Nada Is. Levi Ribeiro também leu. Então nós vamos, repito, falar sobre empreendedorismo, tendo como pano de fundo este livro. No último episódio, Pedro, eu fiz algumas perguntas para o Pedro sobre as fases, né? Quais são as fases do você que quer ser empreendedor e quer conseguir um investidor anjo. Eu fiz até a pergunta o que é investidor anjo. Então, há várias concepções, várias definições. O que é investidor anjo, o que é startup, o que é aceleradora. É claro que nós não teremos tempo para isso, para definir. E aí fica aqui, tá, a indicação que esse livro, nesse quesito, nestas explicações, esse livro é muito interessante, né, para saber o que é um empreendedorismo, ou melhor, uma startup, o que fazer, como começar. Esse livro eu não conheço outro livro, tá? Nunca li muitos livros sobre esse assunto, mas condensado e explicado, eu acho que esse é muito bom. Pedro, quer começar a falar sobre o livro, sobre empreendedorismo, ou por onde você quer começar, Pedro? Sim, resumindo, esse é um livro que conta a história ali da Easy Taxi, né? O Thales Gomes, ele usa... A história é muito rica porque ela é, resumidamente, um case de sucesso muito completo, né? Que aí ele vai trazer isso de base para falar sobre empreendedorismo, criar uma startup, uma empresa. Ele vai abordar ali diversos pontos, né? Desde a concepção, né? Validação, formação de time. Ele vai passar por vários aspectos ali. E a história dele é sensacional, né? Porque é cheio de barreiras que ele foi vencendo ali. A Stax foi fundada em 2011, então tem vários pontos ali, vários desafios, né? A gente estava falando, por exemplo, do smartphone. Acho que 6-7% da população tinha smartphone na época, então a gente vai chegar nesses pontos. Ele teve que resolver ainda tudo isso daí. Então, é um case muito, muito completo, né? E aí ele vai trazendo toda essa narrativa, né? Se eu não me engano, ele cresceu, foram 35 países em 4 anos. Então, foi uma escala muito rápida também, né? Então, e esse é um ponto que ele fala, né? Que ele fala dessa rapidez, né? Que até aconselha. Para escalar do jeito que ele escalou, de uma forma tão rápida, você tem que ter muito preparo. E ele dá uma dica, né? Que às vezes a pessoa está até preparada para escalar. Uhum. Não está preparada para escalar, né? Como? Exato. Tem até eu já vi até uma pessoa que fala isso, né? Ele provoca ali um fundador falando que às vezes você é a pessoa que é muito boa ali para tirar ela do papel. Aí geralmente o que faz? Você ali cede lugar ali vai contratar um CEO, você vai para uma outra posição. Tem casos assim, o cara também ele tem que ter um ego bem flexível ali para isso, gente. Não são muitos que fazem isso, mas às vezes é um cara que ele é focado ali, ele é bom para crescer o negócio. E tem também fundadores que vão até o fim. Você tem o Zuckerberg do Facebook, né? Só um contexto ali do livro, né? É importante falar o que é a Easy Taxi, né? A gente está falando do livro, né? Nada Easy. Nada easy, né? Nada easy é uma mistura, né? Português e inglês. Isso, né? Nada fácil, né? Genial, inclusive, o nome do livro, né? Você pegou Easy Taxi, né? E não é nada fácil, né? Não é nada fácil, né?
Pedro aqui é o nosso tatuando já no empreendedorismo. Eu trabalho mais na área da educação voltada, educação e comunicação voltada ao empreendedorismo. Né, o Levi aqui também voltado na área, mas o Pedro sofreu, né, Pedro? Pouco tempo para você montar a sua concepção. Mas esse Nadaís aqui, né? Ele resumiu bem, né? E aí só contextualizando, né, o que é a EasyTax, né? Foi um dos primeiros aplicativos de serviço do mundo, assim, e pioneiro no Brasil na questão de mobilidade, né? O que a gente conhece hoje como Uber, né? Ele começou ali, foi a EasyTaxi que começou, né, aqui no Brasil, conectando basicamente os passageiros aos taxistas, né, resolvendo o problema de ir do ponto A para o ponto B, né, só que com tecnologia, né, então a gente vai ver como é que ele fez isso. E uma das a história dele, ele tem várias histórias interessantes, né, mas uma coisa que eu acho muito, muito interessante na da Easy, aqui a gente vai detalhar, eu vou ser redundante aqui, vai detalhar detalhes, né? A gente vai comentar detalhes, mas ele foi à luta, né? Ele usa tem um capítulo que ele fala o ovo ou a galinha, né? O ovo ou a galinha. Quando ele faz o EasyTax, ele tinha que convencer os taxistas a usarem smartphone. Naquela época, 6%, 2011. Então, para convencer, aí o ovo ou a galinha, quem que ele deveria convencer? Os taxistas ou os usuários passageiros? Ele ficou nessa dúvida. E aí eu acho muito interessante porque um empreendedor tem que ter estratégia. Tem uma palavra que eu gosto, é estratégia. Né? E ele teve essa estratégia. E aí, muitas vezes, ele inventou um serviço que não existia. Né? Às vezes a pessoa fala, hoje o empreendedor é aquele que soluciona o problema. Verdade, ponto, acabou. Mas às vezes ele cria o problema, né? Ele traz a solução. O Steve Jobs mesmo, ele criou um negócio aqui que ninguém tinha. Hoje você vive sem isso aqui? Você não vive sem isso aqui. Mas ele criou. Então, mas também solucionar problema, mais do que solucionar problema, é um mistério que tem aí. Você vê lá o Ford, né? Se perguntasse para ele, se ele perguntasse o que você quer para a população, o pessoal ia pedir um cavalo mais rápido. E ele fez o carro. Então, o empreendedor é aquele que desbrava. Ele faz uma coisa que não existe. E ele conta a história que ele e seus amigos, ali, os empreendedores do início, 40 graus, estava lá rodando o Rio de Janeiro para apresentar o seu problema, o seu produto para os taxistas. E eu estava falando com o off agora há pouco, muitos empreendedores são empreendedores de gabinete, né? O cara fica ali no papel, no ar-condicionado, e empreendedor ele tem que desbravar intelectualmente e fisicamente. Então ele viveu, ele conversava com os taxistas, ele conversava e dava o smartphone, explicava, deu aula para eles, né, de como usar o smartphone, o que era. Naquela época acontecia uma coisa interessante, né, que o smartphone não tinha carregador, descarregava, o carro, né, não tinha carregador. Então foi uma luta. E aí nós falamos, nada fácil. E muitos obstáculos vão aparecer, e nós usamos uma frase, né? Obstáculos não podem ser usados para justificar a desistência ou fracasso. Obstáculos no mundo do empreendedorismo é para serem superados. Levi, a sua concepção inicial? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário. Boa tarde, boa noite. Então, a gente vê em relação ao livro, nós pegamos para dar um norte. Nós não ganhamos nada com o livro, acho que nem ele sabe que a gente existe, mas o livro era para você poder sair do zero, né? É uma lente, é um óculos, você não vê, você pega um óculos e você começa a ver, né? Então, para isso tudo, a gente tem que buscar e ler, né? Para mim, estar hoje aqui, eu estava conversando com o Pedro mais cedo. Eu estou desde as 5 horas da manhã acordado para ver o que a gente pode trazer de colaboração, né? Eu passo na minha mente uns 20 livros. Cada coisa que eu li, mas está no livro tal. Então, a gente não está aqui falando de livros, mas
o que a gente vê? No resumo de tudo, o empreendedorismo, ele nasce para dar o quê? Resposta a uma situação, né? Ele nasce para dar resposta a uma situação. Não tem gente melhor, não tem empreendedores melhor que o povo brasileiro. Não tem. O povo brasileiro... Diante das dificuldades, né? Porque a gente só vive... Para você ser um empreendedor, você tem que superar muito, né? Exemplo. Eu tenho alguns amigos meus, lá onde que eu moro, eles nasceram do zero, muita humilhação, aquela coisa toda, a mulher fazendo ali 4 salgadinhos que ela precisava fazer com o filho dela, está fazendo aniversário, era o primeiro filho, e mulher assim, né? É meu filho, né? Então, aí ela não sabia fazer, não tinha metodologia, não tinha livro, não tinha receita, não tinha nada, é trigo. Você faz, eu faço. Eu gosto muito dela, nós temos muitos amigos. A dona Vilma, né? Hoje ela explode, hoje já faz 10 mil salgados por hora. Então, assim, mas no começo, eu faço. Esse é o povo brasileiro, eu faço. Exemplo, o ex-tax, não é isso? Ele faz. Easy Tax, né? O táxi fácil. O táxi fácil, ele faz. Eu me lembro, há 35 anos atrás, quando eu saí da minha faculdade, estudava lá no Rio de Janeiro, você para e pensa assim, eu quero que a minha mãe venha, meus amigos venham. Eu aluguei um apartamento em Copacabana. Eu com meu dinheirinho ali, buscando ali. Aí eu cheguei, vi lá um anúncio. Sim, eu quero. A mulher e o esposo saiu. Eu falei, mas e aí? Não, pode usar geladeira, pode usar fogão, largou panela, largou prato. O lugar era muito bom, porque o próprio restaurante que a gente ia dar uma recepção era ali pertinho, supermercado ali pertinho, a praia de frente, né? Copacabana, tudo ali de frente. E era barato. Falei, o brasileiro é muito inteligente. Se fosse hoje, aonde que você vê isso hoje? Airbnb, quer dizer, você vê, a gente já faz isso há muitos anos. O brasileiro é o camarada mais inteligente do mundo. A gente inventou avião, cara. Para e pensa. Primeiro transplante do coração é da minha cidade, Guaratinguetá. Zerbini, entendeu? Quer dizer, a gente é muito inteligente. Então, nós estamos aqui, não que você chore, né? Não, nós estamos aqui para ajudar que você, só em você já está assistindo, você não é um derrotado. Você é um camarada que você pode mudar, mas depende de você. Ela não é dependente de nós. Depende de você. Então, assim, eu achei muito bom, né, essa escalada, esse livro é muito bom, ele fala passo a passo. Ele resolveu, empreendedorismo é resolver uma dor de dente que está instalada. Mas e aí? Nós viemos, né, conversamos, tem que ter um especialista. O camarada pode ser o melhor cirurgião do mundo. O dente dói, aonde que ele vai? É no colega? Ele vem em quem? o melhor que ele conhece. No dentista. Ele vai no dentista. Ele pode ir no colega aqui, rapaz, isso eu sei, não sabe nada. Então, é isso que vocês querem. A gente quer, se você quiser ter crescimento, você tem que procurar uma consultoria. Não que nós já somos consultoria, longe de nós isso. Mas a gente está o quê? Dando um óculos para você. O inteligente aprende com os seus próprios erros, né? O sábio aprende com os erros dos outros. Esse livro aqui, ele mostra, eu nem vou falar erro, né? Porque a gente não pode falar... o inventor da luz lá, o Thomas Edison, ele, quando inventou a luz, o pessoal, você teve 1000 falhas. Não, eu não tive 1000 falhas.
1000 fracassos. Eu tive 1000 maneiras, né? Estudei 1000 maneiras de inventar a lâmpada. Não foi fracasso. E aqui não posso falar, em hipótese alguma, falar, né, do fracasso dele, que não é o caso. Mas ele mostra aqui quais foram os obstáculos que ele venceu, e o convite que nós fazemos, não estamos ganhando nada para divulgar o livro, né? Mas você que quer iniciar o mundo do empreendedorismo, startup, é sim conhecer a história dos outros, dentre eles Tales Gomes, que é uma expoente no caso de exemplo. Então vamos lá, nós falamos aqui um ponto, né, que no Brasil, como enfatizou o Dr. Levi, no Brasil nós temos que superar. Então, o empreendedor, ele tem que entender, ele deixa isso bem claro, que vai encontrar muitos obstáculos. E obstáculos não são para justificar desistência ou fracasso. Muito pelo contrário. Obstáculos surgem para serem superados. Então, para mim, essa foi, embora ele não use essa expressão, ele deixa bem claro, já falei aqui, do convencer as pessoas a utilizarem, né, o smartphone. Ele fez um trabalho muito interessante. E esse é o primeiro ponto. O outro ponto, Gomes, né, Pedro Pontes, ele fala sobre a equipe, a importância de montar uma equipe. E quem vai trabalhar hoje na procura de investidores, uma pergunta que é importante, essencial, que os investidores fazem, é quem é a sua equipe. E ele fala isso mais de uma vez no livro. Um produto bom, excelente produto, na mão de uma equipe ruim, não vai para frente. Contrário, um produto não tão bom, mas na mão de uma equipe excelente, esse produto ele avança. Você tem que falar sobre isso, Pedro. É isso mesmo, né? Um time bom faz até uma ideia ruim ter sucesso, né? Pode vender água, assim, que começar vendendo água, assim, que, enfim, desponta, né? Aí ele vai trazer várias características do time, né? Se complementar, né? Então você tem geralmente um perfil ideal, a quantidade ideal, vamos falar no caso de uma startup, né? Uma empresa com base tecnológica. São 3 perfis, né? Um perfil mais comercial, vendedor, é um cara que desde parte comercial, cliente até investidores. Um perfil mais administrativo, organizado, e um perfil de tecnologia. Então, geralmente, esses 3... isso vai variar aí, claro, muito de solução para solução, né? Mas geralmente esse é o ideal, né? Então, comercial, administrativo e um perfil tecnológico, né? Quais são os 3? Perfil comercial, administrativo e tecnológico. Basicamente esses 3 para falando de uma startup, né? Que é uma empresa de base que usa tecnologia para escalar, né? E assim, isso é muito importante, esse complementar, né? Geralmente a gente busca pessoas que concordem com a gente, que olhem para a nossa ideia e gostem, vão ajudar, geralmente um amigo que pense igual, mas geralmente não é o ideal. Você tem que buscar alguém que vai te complementar naquilo que você não sabe, as suas fraquezas. O que a gente mais vê aí com relação à tecnologia, né? O cara não sabe programar. Beleza, com programação isso é muito fácil de identificar, mas outros perfis de sócio também. Às vezes você precisar de um cara, às vezes você não é um cara muito comercial, você é mais do administrativo, organizacional ali. Então você se complementar nisso, não, às vezes assim na jornada solitária você encontra um amigo ali que vai... Prioriza a amizade. Prioriza a amizade, gostou da sua ideia e tal, mas ali você tem que encontrar uma pessoa ali que vai ali agregar, né? E até mesmo questionar ali, isso vai fazer muito bem, né? O próprio Steve Jobs, ele falava isso, ele buscava pessoas que fossem discordar ali dele, né? Ter outros pontos de vista, né? Não do que uma pessoa que você não vai somar. Concordino, né? Exatamente. Se você aceita tudo que o cara fala... Exato. Fora que as expertises, né? Ele vai escalar, você não vai saber tudo, né? Então... E ele fala uma frase aqui, eu achei essa frase, anotei aqui. O livro, eu tenho a mania, não sei... Você viu, eu risco, rabisco, eu faço a lambança toda aqui. Aqui tem a orelha principal, a orelha mais principal. Secundária, superior. Porque ele fala cada coisa. Mas ele falou uma coisa aqui, Pedro, vê se está dentro do que você está falando. Os investidores, você que quer montar uma startup, né? Olha a frase que ele usa aqui. Os investidores investem no empreendedor, não no negócio. Eu achei essa frase aqui sensacional. Os investidores investem no
empreendedor, desculpa, no empreendedor, não no negócio. O que ele quis dizer? Claro que eu li o livro, eu entendi, mas essa frase aqui para mim destoou. Tem gente que fala, tem uma outra expressão. Que entra nisso que você está falando da equipe, isso, não entra? Exato. Tem uma frase também que os investidores usam, né? Que é investir a mesma coisa, né? Que fala investir no jockey e não no cavalo, né? É o piloto ali, não o carro, né? Então, é bem isso daí. E assim, você vê casos na prática. Acho que tem algumas startups aqui que foram investidas, assim, milhões há alguns anos. Eles passaram por uma crise, assim, sobreviveram, assim, por exemplo, teve o caso da pandemia ali. Então, aí que você viu, de fato, ali a questão do empreendedor. Ele se virou ali, fez acontecer. Se fosse qualquer outro empreendedor ali, o negócio acabava, né? Mas você vê ali que você viu o valor, porque crise vai ter, né? Então, é inevitável. Mas o empreendedor, ele reconstrói. Aqui, a gente estava falando, por exemplo, você pega um Flávio Augusto da vida, se ele tiver do zero, ele faz milhões de novo. Ele reconstrói de novo, porque é um empreendedor, entendeu? Aqui só falando, né? Eu li a história do Ayrton Senna na Netflix, e o Ayrton Senna, ele, no começo da carreira, ele não tinha o melhor carro. Nem sempre ele teve o melhor carro, mas ele conseguiu os melhores resultados e por isso que ele avançou. Exato. Então, que negócio você tem? O negócio é uma coisa muito importante, mas o empreendedor, e aqui uma coisa que a gente vê os anjos, né? Uma coisa que define em como e quanto o investidor vai investir, uma expressão que eles usam, né? Sangue nos olhos, né? Uma vez eu vi assistindo o Shark Tank, uma investidora falou: teu olho não brilhou. Sim. Entendeu? Então não é no negócio que estava o investimento, não é no negócio, era na pessoa. Então nós temos, né? Eu sempre falo uma coisa interessante, né? Aí já entra comunicação. Se você não convencer o seu ouvinte sobre você, se você não se convencer, se ele não gostar de você, ele não vai te ouvir. Eu sempre uso essa expressão. Primeiro, isso pode ser numa palestra, pode ser numa aula. Se o aluno não gostar do professor, se você não chamar atenção, primeiro o investidor, no caso aqui, precisa gostar de você, para depois ele te ouvir. Né? Eu acho que o pitch é isso. O pitch é isso aqui. O que você ia falar, Levi? Então, aproveitando aqui do próprio Pedro, né? Eu gosto muito do Luiz Flávio Augusto. Eu vou conhecer esse cara. Eu gosto muito dele. Eu estava desde a madrugada lendo, relendo várias bibliografias. E uma coisa que sabe, Pedro, que me despertou, exemplo, ele começou antes da internet, essas coisas todas. Ele começou lá atrás. A vida dele, é muito bonita. Por causa do quê? Porque hoje, Pedro, hoje você tem podcast, tem internet, tem Facebook, você tem essas ferramentas todas. Imagina, inclusive esse ambiente aqui, né? Esse ambiente aqui, só para nós fazer essa aqui é da ADESAMPA, né? Uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo e é gratuito. Não, e então, uma excelente profissional hoje. A Thaís aí nos ajudando. Então você tem uma equipe de som, uma equipe de imagem, luz, gratuitamente. Então quem quer fazer podcast, ou seja, nós estamos num mundo moderno, rápido. Agora você vê o camarada lá atrás. Ele começou como assim? Ele falou assim: rapaz, a gente precisava vender. Ele precisava casar com 18 anos. E ele começou a vender o seu relógio, foi lá, comprou 2, depois vendeu 5. O camarada, epa, peraí, por que você está comprando muito relógio assim? Não, porque eu vendo. Então foi o seguinte, o camarada começou a dar relógio para ele por consignação. O camarada falou, aí ele falou assim, não, daqui a pouco ele vendia 5, ele vendia para o cunhado, vendia para o vizinho, para as pessoas. Ele começou a fazer um pequeno negócio. Aí eu falei, mas e aí? Não, aí eu comecei... eu achei graça. Foi assim. E aí, eu alcancei a venda internacional. Foi comprado lá do Paraguai. Entendeu? Quer dizer, olha só. Exatamente. Aí ele falou, só que eu não segui. Eu poderia ser muito mais. Finalizando assim, em relação a ele, aí ele foi para o curso de inglês.
precisava de alguma coisa lá. Aí, Pedro, que veio um negócio que você falou do meu já comercial, né? Ele precisava vender, cara. Não adianta você abrir uma empresa que nós estávamos conversando em relação a isso. Para que eu vou vender? Eu vou resolver alguma coisa? E aí é muito importante o que você está falando, porque ele fala aqui, porque o dinheiro mesmo verdadeiro não vem dos investidores, né? Não. O dinheiro meu vem de quem? Do investidor. Das vendas, não? Porque se você não vender, Não, porque não o investidor anjo, seja lá o que for, é o investidor inicial, mas o próprio investidor anjo, seja lá quem for investir, ele tem que ver que da onde vem o dinheiro. O dinheiro vem das vendas. Então, o verdadeiro investidor são os clientes. Exatamente. Porque você acabou de falar, se não vender e o investidor esperto, ele vai olhar assim, não, esse produto não vai vender. Não, ele vai dizer, você está vendendo o quê? O seu negócio é inovador, aí ele já não vai te acreditar. Você tem que mostrar. Ontem de tarde, estava muito mal ontem de tarde. Aí entrei em 2 reuniões, você sabe, internacional, estava ruim, cara me ligando, conversando. Falou, desse couro vai ter que já sair um cinto. O Pedro, o camarada assim conectou. E o país tal, como é que está aí na África? Tá. E o país tal? Olha, aqui ó, o presidente é um camarada, é empresário, está abrindo as portas. E tem vários... E eu ali gripado ruim, só ia escrevendo, sabe assim? Eu achei uma coisa... E aí? E esse outro lugar? Olha, a escassez está terrível de divisa, né? De dólar e euro. Ok, tudo bem. Então, eu falei, bom, aí eu disse assim, mas quantos milhões de habitantes lá tem? Aí que entra, né, Pedro? Para quem que você vai vender? Se você vai pegar um país pequeno, vender para todo mundo? Não. Você tem que vender em massa. Aí, assim... E mais adiante, o Luiz Flávio Augusto, ele foi uma coisa interessante. Aquilo lá já me chamou a atenção, cara. Lá são poucos empreendedores, né? E ele falou o seguinte, olha só o início. A gente não tinha telefone há 35 anos atrás. O telefone custava $5.000. Empresa tinha era um patrimônio, né? Era um carnê. Quer dizer, a gente não tinha já telefone. Aí entra, Pedro, é algo que já... O nome é lead, né? O Pedro conhece bem isso. O que quer dizer lead? Bom, é um contato com o futuro cliente. Aí ele falou assim, mas como que eu vou ter o contato dele naquela época, que não tinha internet, que não tinha... como é que chama? WhatsApp, não tinha nada. É tudo orelhão, ficha. Caiu a ficha. Só quem caiu a ficha é nós. Nós que usamos aquele orelhão, né? Você usou orelhão, Pedro? Você vai usar? Aí... Peguei o finalzinho. Você pegou o cartão. O moderninho, a gente pegou a ficha. Entendeu? Então, assim, existe Pop Kids. Eu falei, mas o futuro, o contato como? Você tinha que colocar lá, aí, caía. Aí que entra, Pedro, uma coisa que eu achei muito legal, é assim, para você pegar esse lead, a primeira coisa é você fazer, eles não tinham nada. Tipo, você vai para um país africano. Inventar e reinventar. Exatamente. Você vai para um país africano que você liga, cai a linha. Entendeu? Você não tem comunicação. Aí você... Albert Einstein disse o seguinte, depois da guerra, de uma pandemia, o que inicia? Uma nova engenharia, cara. E essa nova engenharia, nós estamos passando isso para vocês. Olha, esse livro, isso aqui, hoje você tem ferramentas, você pode ver vários podcasts. E ele falou, eu fiquei assim impressionado, é uma coisa seguinte, a gente não tinha nada, a gente ia lá pro orelhão e fizemos aquele, né? Eu preciso vender curso de inglês. Aí, olha só, a técnica de venda. Estratégia. Eu vou procurar um público. Aonde que ele fez? Ele já pegou ali a Avenida Rio Branco, do Rio de Janeiro, o centro, o miolo, é como se você pegar aqui a Faria Lima, a Paulista, inclusive ele começou aqui, né? Aqui que foi aqui que gerou muita coisa. Você sabe inglês? Não. Que língua que você fala? Esse camarada parava, eu precisava fazer uma pequena entrevista. O camarada parava ali,
Ele falou assim, então, se você foi sorteado, você tem interesse? Tem. O cara passava o telefone. O que ele fazia? Pegava as fichas. Ele falou, cada 30 eu jurava 50%. Aí começou a vender. Então, você não sabe... A gente vê um exemplo, a título que nós falamos, do camarada ir à guerra. Da empreendedor, ele vai à guerra. Vai à guerra. Ele se envolve, não é reclama. Só intelectualmente, ele se envolve fisicamente falando. O Thales Gomes ia, temperatura de 40 graus, ele ia para a rua, atrás de taxistas. Aqui, falando nisso, ele usa uma frase aqui, que eu achei muito interessante aqui. Muitos investidores gostam de saber, por exemplo, que o founder, né, é esportista, pois acredita que os atletas são disciplinados e focados. Tem isso, né? Porque é uma mentalidade, né? Se for ver, até um questionamento para a gente fazer. Empreender é para todo mundo? Eu acredito que não é para todo mundo. Eu acho que estaria aberto a todo mundo. Estaria aberto, qualquer um pode ser empreendedor. Essa porta está aberta para todos, mas não é todos que passam por ela. Seria isso? Isso, assim, qualquer um pode ser um empreendedor, mas nem todos tem que abrir mão de muita coisa. Empreendedores, né? Assim, e não tem problema nenhum, né? Imagina, se todo mundo fosse empreendedor, o mundo, enfim, isso não fecha direito, né? Mas você vê, realmente é uma mentalidade, né? Se for ver, a gente estava falando antes de fundar a Easy Taxi, né? Como você vê as características, né? Que é do Flávio Augusto, o Thales Gomes, ele chegando a levantar dinheiro, acho que para comprar uma bateria, lá, acho que tinha uma banda, ele começou a revender celular no Mercado Livre. Ele via que na cidade dele o povo tinha dificuldade com online ali, não conhecia muito o Mercado Livre. Ele ia simples lá, via as ofertas, tirava um print e ele ia até a pessoa ali, ó, e mostrava que eu vendia, colocava 25% a mais, a pessoa pagava adiantado, ele fazia a compra lá, não tinha nem que ter estoque praticamente, era por demanda. Aí a pessoa pagava adiantado, ele fazia a compra no Mercado Livre, recebia e levava até a pessoa. Então isso é mentalidade, né? Então, que entra naquilo que a gente estava falando, né? Que o investidor ele investe no empreendedor exatamente por isso, porque é isso que vai... A empresa era um reflexo do empreendedor, né? Então, aí e tem muitos pontos, né? Porque o investidor ele olha para o time, para o empreendedor, né? A gente falou, acho que até no episódio passado, né? Um dos principais motivos da empresa dar errado hoje não é a falta de dinheiro. Está nos top 3 lá, problemas entre sócios. Então, um time forte, um time alinhado, complementar e sabe, empreendedor, assim, tem vários pontos ali que isso vai impactar no teu negócio, né? E ele fala aqui no livro, ele pontua uma coisa que eu achei interessante, que está na cabeça da desistência. É o fator emocional. Está lá entre os tops. Então, repito, o Pedro passou aí por um momento recente, onde ele conseguiu estar nessa fase aí, nas fases do startup, já conseguiu aí deslanchar. Emocional. A gente está falando de por que o atleta, né? Atleta, ele tem que ter resiliência, ele se envolve emocionalmente, olho do tigre, ele se envolve fisicamente. Então, o corredor, eu estava conversando com a minha filha que foi fazer a corrida amadora lá. Nós fomos, inclusive, sábado à noite, 10 horas da noite, nós estávamos lá no Ibirapuera. E a Sara correndo, eu não estava correndo, estava só vendo a corrida. Ela falou, pai, tem dia que eu estou tão bem fisicamente, mas tem dia que eu não estou psicologicamente. E é uma verdade. Tá? Às vezes o atleta está fisicamente preparado, às vezes nem fisicamente. Mas às vezes ele está fisicamente preparado, mas ele deveria dar um pouquinho a mais. E não dá. Então a gente sabe que... eu estava conversando com um treinador que tem uma escola, ele foi jogador do Palmeiras, ele tem uma escolinha aqui na Zona Norte, ele estava falando sobre um atleta. Ele tinha um atleta de capacidade técnica, ele falou, Calazans, esse cara é excelente. Excelente. Ele entra em campo, ele dá show. Aí ele falou que num campeonato... Disciplina. Num campeonato, pegaram ele jogou 20 minutos. Nesse 20 minutos, ele estraçalhou o jogo, arrebentou. Mas era indisciplinado, não treinava, ele não aguentou, não tinha resistência física. Ele pediu para sair, que o camarada ia para balada e bebia, tinha alguns vícios que prejudicavam o rendimento físico dele. Então, aí ele falou, Calazans, se esse
se esse jogador fosse disciplinado, fizesse treinamento durante a semana, ele ia ser um expoente no Brasil. Então, ele tinha características físicas, a habilidade, mas por isso que eu achei interessante ele fazer o empreendedorismo para ele, para muitas pessoas, está ali. Ele tem até habilidade, mas não é só a habilidade. Então, o fator emocional. O conhecimento. O conhecimento. O empreendedorismo, como o atletismo, é um conjunto. É um contexto, não é uma... Eu sou bom em cantar. Tá? Eu tenho uma voz linda, maravilhosa. Né? Eu tive contato há pouco tempo com uma cantora. Você olha assim, para mim ela canta tudo, mas ela faz escola, ela estuda até hoje, ela estuda muito. Então o empreendedorismo é um contexto. É uma porta aberta, mas não são todos que passam por essa porta. Porque não é um tiro de 100 porque essa disciplina e tudo mais, não é um tiro de 100 metros, né? É uma maratona, é uma São Silvestre ali, não é uma... Você vai correr a vida toda, né? Exatamente, então tem que ter a resiliência ali, a paciência e esse emocional, porque você basicamente está lidando com tomada de decisão também o dia inteiro. Eu costumo falar que num dia você tem que tomar as decisões de extrema agressividade, questão de estratégia e de extrema paciência, às vezes no mesmo dia. Imagina se você é levado muito pelo emocional ali. Você é um cara mais assim, afoito, agressivo. Na hora da estratégia agressiva você vai acertar, mas na hora da paciência, que é uma decisão que vai ter que ter uma paciência, você vai extrapolar e vice-versa. Se é um cara muito ali e tal... Na paciência você vai acertar, mas na hora que for uma estratégia comercial ali, uma parceria e tal, você vai recuar. Então você tem que deixar a emoção ali, às vezes um pouquinho de lado, né, para não... Eu fazendo uma comparação, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? O rei Davi uma vez ele foi perseguido, né, por próprio exército dos filisteus, e até mesmo tinha israelense atrás dele, israelita, né, atrás dele ali, né? E ele entra na caverna de Adulão, né? E aí, quando ele entra na caverna de Adulão, foi para se proteger e para preservar. Não foi uma fuga, não foi um ato de covardia, mas ele precisou entrar ali. Olha, agora é hora de recuar, é hora de pensar, vamos esperar esse momento. Alguns mais afoitos, não, avança agora, né? Ele falou, não, agora não é hora de avançar. Tá? E isto que eu achei interessante, isso não foi um ato de omissão, não foi um ato de covardia, mas ele precisou dar uma paradinha, repensar, e daquela turma que estava ali com ele montou o melhor exército de Israel, né, da época lá. Seria isso. Exato. Já em outros momentos com Golias lá, não. Aí não. Você vê, são duas situações opostas na mesma pessoa. E na época de Golias, o exército de Israel estava ali se omitindo quando não era para se omitir. Até os irmãos dele, não vai lá. Ele falou, não, agora era de atacar. Então, acho que mais importante do que atacar é saber quando e como, o momento certo de atacar. Não é isso? Exato. Ia falar, Levi? Sim, o que acontece e chama estratégia. Todo mundo que é empreendedor, ele tentou uma vez, 2 vezes, ele não pode se retroceder. Uma vez vai dar certo. Tomás Edison, muita gente fala que é 6.000 vezes, mas o número mais preciso é 1.200 vezes que ele já tentou. Sabe o que é 1.200 vezes? Um ano tem quanto? 365 dias. Quantos anos que esse camarada ficou lá? Quantos anos? E ele não desistiu. Até que um dia que ele pegou um bojo e ali ele estava ali cansado, ele sentou cansado. Pegou um pedaço de madeira, tacou fogo. Ele ficou ali olhando, né? Chegou uma hora que o fogo parou. Pegou fogo em um quarto. Falei, e esse restante aqui? Ele pegou, o que ele falou? O fogo, ele alimento do quê? De oxigênio. Falou, descobri. Pegou um bojo de vidro, pegou, tacou fogo, colocou ali, arrumou uma rolha, ficou horas e horas iluminado. Falei, acabou. Precisava do quê? Ali nasce a lâmpada. Filamento de
carvão. Entendeu? Então, você tem que ter paciência, persistência, e não, às vezes você tem que retroceder. E aí, como é que está o negócio? Não estão investindo em você, em nada, em nada, em nada. Mao Tse-tung, eu gosto muito de estratégia, né? Estratégia é uma coisa que eu gosto. Eu gosto. Eu li todos os estrategistas do mundo, já li eles todos. E ali, quando você falou que você tem, né, o Pedro disse, e você disse, professor Calazans, que você tem que retroceder, Mao Tse-tung estava numa guerra. Os mongóis ali já tinham um pouco de já conhecimento. Quando ele retrocedeu, perdeu a guerra. Mao é um covarde, Mao é isso. Ele esperou todas o quê? As críticas destrutivas, voltou e dominou vários países. Às vezes, você tem que retroceder. Eu estou com uma frase aqui. Repensar e avançar. Você vai completar. Essa frase é de um almirante americano. Eu gosto muito dessa frase, que se encaixa muito bem com o Pedro. Você está falando, você vai voltar. Eu vou tentar achar o nome desse almirante, que eu esqueci. Concedei no Senhor, uma oração que ele fez. Serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Né? Coragem para modificar a que podemos mudar. E sabedoria para saber o que eu posso e o que não posso mudar. Achei interessante isso aí. Interessante. Então, o que eu não posso mudar, não posso mudar. Não vai mudar. Entendeu? Agora, o que eu posso mudar, coragem para mudar. E aí o ponto principal, discernimento, sabedoria para saber o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Então, o que eu não posso mudar, eu não vou despender energia para isso. Não posso mudar, não vou... O que eu posso mudar, vou ter que ter coragem, como o professor Levi falou, coragem e sabedoria. E discernir. Porque ele diz aqui, às vezes a pessoa fica gastando muito tempo em um produto que não vai para frente. Tá? Muitas vezes é uma coisa que não vai. E o investidor vê isso, né? Esse negócio, às vezes o startup ali, ele não consegue discernir isso. Vem cá, esse serviço aí, ou às vezes, não é nem o serviço, é a maneira. E aí, usando aqui a frase aqui do livro, do Thales Gomes, os investidores, o Pedro vai... O investidor, ele quer saber se o negócio já foi testado. Ele bate os olhos e fala, isso já foi testado. Até no pitch, a gente fala do pitch de comunicação, é uma pergunta que a gente vê muito, principalmente no Shark Tank, que é um investidor de menor porte. Quantos produtos você já vendeu? A minha empresa vale 10 milhões. Tudo bem, mas 10 milhões. No ano passado, não vendi nada. Então, o produto não foi testado. E quando o investidor faz essa pergunta de uma maneira diferente, seria dentro dessa concepção, não é, Pedro? Exato, tem que ter validado, né? Isso é o MVP? É o MVP, né? Porque, sim, o que importa é isso, né? A validação. MVP é o que mesmo? Mínimo produto viável. É o protótipo, digamos assim, né? É diferente um pouquinho o termo, mas seria a menor versão do produto, né? E geralmente é o que faz um teste ali, um custo baixo, né? Enfim, para você validar que o investidor e a empresa, ela tem que... É isso que sustenta a empresa, né? Tem um professor famoso que uma vez ele fez uma pergunta numa turma ali acho que de administração, não sei. Falando assim, qual que é o objetivo principal de uma empresa, né? Aí alguns falaram do impacto social, outros falaram sobre a cultura. Aí eu falei assim, não. Aí o professor respondeu, dá lucro. Ser sustentável. Isso daí é tudo conversa. Tipo, cultura é importante, tudo isso daí é importante. Mas o objetivo de uma empresa é ela ser lucrativa. Ela tem que se sustentar, porque senão acabou, não existe empresa. Então, a validação é para isso. Você tem uma teoria, tem tudo muito bem desenhado ali, mas você tem que validar. E aí, por que o MVP é importante? Você vai validar isso de uma forma inteligente, né? Você vai precisar construir, imagina, construir um carro todo. Você validar do ponto A ao ponto B. Você tem ali até o esquema visual ali do MVP, né? Você faz um skate. Começa com um skate aqui. Tá, gostei. Você foi do ponto A para o ponto B de uma forma simples. Eu gostei muito dessa explicação que ele mostra aqui no livro. Isso aí é nota 10. Explica isso aí, Pedro, porque eu achei
E achei essa explicação dele excelente. Que Sim. como o cara quer fazer um carro. Exato. Ele quer Achei excelente. resolver o problema do ponto A Mobilidade. para o ponto B, né? De mobilidade ali. E ele associa isso também à curva de adoção da tecnologia, né? Porque aí vai dar essa resiliência, porque muita gente no começo vai falar assim, não vai aceitar o produto. Você vai ter a curva ali dos early adopters, que ele fala, né? Os primeiros ali, as pessoas a adotarem, aí essa curva vai seguindo, e você tem os que vão adotar lá no final. É que nem a gente está vendo com o IA hoje. Você tem gente que já adotou logo no começo, tem gente que depois começou a experimentar, e tem gente que vai pegar lá no final ainda, depois, enfim. E aí, como é que você resolve o problema? Para você construir o carro, é muito caro, vai demandar muito tempo. Pode ser que você chegue no final, essa solução já esteja obsoleta, chega alguém com muito investimento faz ali, mais rápido, enfim, vários fatores. Como é que você vai validar isso de uma forma mais rápida e a menos custo? Qual que é o problema? Ir do ponto A para o ponto B. Você botou ali, pegou uma tábua de madeira, botou 2 rodas, você criou um skate. Aí resolveu o problema. Você vai ter as primeiras pessoas que vão adotar aquela solução, que vão os entusiastas ali. E fazer observações para outros produtos. Isso, você vai fazendo observações ali e vai assim, você tem muita insegurança, você não tem equilíbrio e tal, e você vai incrementando aos poucos. Vou colocar como se fosse um mastro ali, um guidão, virou um patinete, resolveu esse problema do equilíbrio e tal. Tá, mas aí agora ainda é um pouco devagar, ainda tem a questão da estrutura. Botou um motor ali, aí foi virando bicicleta, virou uma motocicleta, resolve até você... E ele fez isso no EasyTax, né? Fez isso então, no EasyTax. Ele foi a campo, né? E aí ele ia conversando com os taxistas, né? Buscando qual foi o problema. O problema foi esse. Então, às vezes, o produto precisa ser maturado e ouvir o cliente, né? Então, os taxistas davam feedback. Exato. E ele ia fazer o seu, fiz um patinete, ele ia fazendo os seus ajustes. Então, exato, essa evolução que eu achei excelente, essa exato, dica que ele dá. Ele validou de uma forma muito assim... Passo a passo, né? Exato. E assim, até antes do aplicativo, né, ele foi para o desenvolvimento, ele testou de uma forma muito, assim, achei genial, simples e rápida, um formulário no Google, assim, ele pegou lá, colocou o ponto A onde você está, aí depois adicionou um campo ali para você... Não tinha Google Maps na época dessa maneira, como ele fez ali, né? Aí a pessoa preenchia, aí ele substituiu o botão enviar por pedir táxi. Aí praticamente criou, porque aí a gente fala lá, identificar o problema. Qual que era o problema na época, né? Pedir um táxi era muito arcaico. Ou você esperava, que era muito incerto, ou você ligava para rádios, né, de táxi. Aí tinha uma fila enorme de telefone. Aí identificou o problema, ele validou de uma forma simples, né, fácil. Desenvolver um aplicativo é custoso. Você pega hoje para desenvolver um baita app, aí ele achou uma forma muito fácil de validar. Validou, tem demanda aqui. E se for ver por trás, era muito ainda manual. Isso que é legal, né? Validou ali minimamente, né, com o formulário, mas a pessoa, ela enviava o formulário, ele recebia onde a pessoa estava e onde ela queria ir, né? Ele, com base onde a pessoa estava, aí lá por trás, né, ele ligava para o taxista, ninguém sabia que estava com bastidores, né? Exato, a pessoa que assistia para ela preencheu, táxi chegou, mas por trás lá tinha todo um manual. Todo um histórico lá. E era manual, né? Tudo manual, a pessoa ligava para lá e depois ele botou a tecnologia para escalar. Uma vez que ele validou aquilo ali, né? Aí ele foi construindo, né? Porque imagina, investir um dinheiro num aplicativo que você, na teoria, você pensa que identificou um problema ali, aí vamos supor que não dá certo, você perdeu aquele investimento ali e perdeu tempo, né? Muita coisa, né? Então é uma forma de você ir testar rápido, a baixo custo, né? E aí você vai incrementando isso. Eu vi um caso, eu não lembro o episódio, nós estamos em março, estamos gravando hoje, é dia 10, né, de março. Mas em um dos episódios do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, do mês de fevereiro de 2025, não lembro qual foi a data, eu vi uma coisa muito interessante. Um empreendedor ele inventou construir casa, edifício, através de borracha, de pneus. Só que ele teve muita dificuldade de conseguir uma certificação da engenharia, o órgão especializado, que eu nem lembro qual é o órgão. Então, tinha que ter um órgão que ia regular. Ele teve tanto e não estava conseguindo, aí ele pegou, vou fazer móveis. Arrasou.
Arrebentou, tá? Ou seja, móveis não precisa da certificação, aquela burocracia. Então ele foi desenvolvendo um produto e, pelo que eu entendi lá do programa, ele não quer mais investir em imóveis, porque seria um produto... Até seria interessante, mas a burocracia brasileira, os órgãos queriam validar, ele achou que ia ter muita dificuldade. Foi uma coisa interessante, né? Isso acho que é a alma do empreendedorismo, que ser flexível. Olha, eu estou indo por esse caminho, mas esse caminho é um obstáculo. Então, de repente, ele não quis superar aquele obstáculo, mas pegou um desviou daquele obstáculo. Acho interessante isso. É uma máxima também hoje do empreendedorismo, né, que fala que não se apaixone pela solução, né? Se apaixona pelo problema ali. Tem muita história. Às vezes você começa um produto e depois vai virar um serviço e nada a ver. E aconteceu muito isso, né? Exato. E assim, isso está... Atira no que viu, acerta no que não viu. Exatamente, né? Então, aí, mais uma vez, a importância aí isso que fala, né? Do time, do empreendedor, que senão hoje tem muita gente assim que se apaixona pela solução, né? Vai criar um aplicativo, quer que a pessoa use seu aplicativo e ela tenta empurrar aquilo lá, mas ali, se você... O negócio é esse, essa máxima, né? Não se apaixona pelo problema. Aí você vai dar um jeito de resolver, você vai virar aqui, não dá certo, você tenta de outro jeito e uma hora vai. Entendeu? Aí você fica... E aqui no Thales Gomes, uma habilidade que ele tinha, que eu não tenho certeza que todos os ouvintes, o empreendedor tem que... ouvir, né? Tem que ter, ouvir. E às vezes não, muitas vezes, a pessoa não é dada a ouvir. Eu fiz um podcast esses dias sobre um acidente aeronáutico e fizeram várias observações, mas teve algumas críticas incoerentes, né? A minha filha ficou incomodada com aquela. Eu falei, deixa, filha, deixa. Às vezes a gente precisa ouvir. E é bom a gente ouvir. De repente ele está falando aquilo, não é nem porque eu não me expressei direito. Então, às vezes dói você ouvir certas coisas, né? Algumas críticas não são legais, mas é bom, né? Eu volto a Davi, né? Davi estava saindo de uma situação, uma aparente perda, né? E alguém foi jogar pedra nele, né? Que é um tal de Simei, né? Aí os seus assessores queriam evitar, falando, deixa, às vezes a gente precisa levar as pedradas. E as pessoas não estão preparadas para levar pedrada. Se você não está preparado para levar pedrada, desiste. Porque às vezes essas pedradas tem que analisar. Às vezes a gente estava falando na hora de avançar, a hora de recuar, né? Então você entra em tudo isso, do emocional, né? Tem até um provérbios que fala, né? Acho que é 22, né? O prudente percebe o perigo e evita. E busca refúgio. Tá. Aí usa um termo interessante, aí fala assim, o inexperiente assim, segue adiante e sofre as consequências. Aí ele usa esse termo, inexperiente, o prudente, inexperiente, né? Aí fala, o inexperiente, né? Segue adiante e sofre as consequências, né? Eu estava num grupo de peritos aeronáuticos aí, e ali é um debate, né? Muito acidente, e você tem várias posições. E um dos peritos ali saiu do grupo, né? Porque ele foi não concordaram com ele. Falei, meu filho, eu falei assim, eu já estive participando de perícia entre promotor, juiz e advogado, acompanhando ali, e você é debatido. Isso que você falou, prova. Então, se o perito não souber levar pancada e sustentar o que ele está falando, e se ele ficar mimizento, que hoje a gente está não gostei do que você falou, perdeu. Então vai fazer crochê, vai fazer pó, sei lá o que você vai fazer, porque se você está numa área, até eu faço parte de um conselho aí de uma determinada instituição e fiz uma observação até pesada sobre uma comunidade aeronáutica aí, e uma advogada lá pediu para eu tirar aquilo lá. Eu falei assim, para ela, eu não posso acreditar. O direito, ele tem como ponto de partida o debate. Com ponto de partida, você confrontar ideias diferentes e confrontar contigo. E você está pedindo para eu tirar porque os advogados... Eu falei, exclui essa comissão. Essa comissão não tem sentido de ser. Se vocês querem ouvir só o que vocês querem, não tem sentido de ser. Achei ridículo, né, numa comunidade de jurista
o camarada pedir para eu tirar uma concepção porque ele não gostou. Ele não tem que gostar, ele tem que entender. Pode até não gostar, mas mais importante do que gostar, pois por que o Pedro fez essa? Inclusive, Pedro, Lucas, estou mandando um recado para você. Eu esqueci o sobrenome dele, o irmão do Eric. Luca Nunes. Luca Nunes, para você. Inclusive, eu queria que você fizesse essa reclamação, não foi nem reclamação, essa observação para mim. Mas ele falou que ouviu o nosso podcast e não gostou que eu te cortei muito. Não senti, não. Mas ele falou, vamos observar. Então, eu gostei dessa observação. Eu queria que você podia ter escrito aqui no chat, aqui nos comentários. Mas eu achei interessante, poxa, então eu cortei. Hoje eu estou mais devagar aqui, Pedro, para não te cortar. Porque ele falou, ele conversou com a Ana, minha filha, falou várias vezes o Calazans cortou. Mas tudo bem, achei excelente essa observação. Então, esta observação, ou as observações, e ele aqui, né, o Thales, nesse ponto, foi essencial. Se você é dono do negócio, está começando um negócio, e isso não vale para o mundo do empreendedorismo, vale para tudo. Mas no empreendedorismo, que é o nosso passo-passo, se você não souber receber crítica, não tem sentido de ser. E nesse ponto ele foi sensacional. Quais eram os defeitos, quais eram os falhas do aplicativo, quais eram, no caso, o ponto alto ali no início eram os taxistas, né? Porque então tem que ouvir e aguentar pancada. Não é buscar clientes para o seu negócio, né? Um negócio para os seus clientes. Então, ouvindo isso aí, pegando alguns ganchos, né? Rapaz, a hora passa rápido, o papo está gostoso, ele tá indo embora. Então, ele já fala de uma coisa chamada modelo mental. O modelo mental, ele tem a sua primeira ordem e a sua segunda ordem. A primeira ordem, ele já citou um exemplo do engenheiro. Os bancos só buscam engenheiro. A minha filha é engenheira. Quem mexe com algo que chama resultado, a empresa não foi montada para fundo social, nós vamos... Conversa, ela foi inventada para dar lucro. Caridade. Não com meio ambiente, impacto social, impacto econômico. A empresa foi inventada para dar lucro. Posso fazer um corte aqui? Não. O Nunes, o Lucas Nunes. O Eric, não, Lucas. Tá vendo que você aprontou para mim, Lucas? 1-0, é nóis. Você aprontou para mim, Lucas? É nóis, Lucas, é nóis. Então, esse modelo mental, ele tem... Lembra que o livro diz? Primeira ordem e a segunda ordem. A primeira ordem, ele dá um exemplo de um engenheiro e um filosófico ocupando a mesma cadeira. O engenheiro, olha, foi criado para dar lucro, achei lindo, lucro, e foi criado para a parte lógica, aonde que eu vou tirar o lucro? O empreendedor fala, o investidor, né? Aonde que eu vou arrancar o lucro aqui? Ele só visa a rentabilidade e lucratividade, já acabou. E uma outra coisa, engenharia é isso, é precisão, não pode dar errado. Se der errado, você mata alguém, o carro encapota, a máquina explode, dá choque, mata a gente. E engenharia tem que ser preciso, ok? É uma lógica, tá? E precisão. E a segunda parte desse modelo mental que esse livro diz, que eu achei muito bom, é isso que o próprio Pedro disse. Você tem que estar preparado para você levar um não, levar pancada, questionamento, por que você está fazendo isso? Aonde que você quer chegar com isso? Isso aí lembra lá atrás, chama humildade, amadurecimento. Se não for isso, desiste, que você tem que estar preparado. Lembra que você disse alguns minutos atrás sobre o pneu? É lógico que não vai dar certo, cara. Escute só, um calor de 42 graus, caixa d'água, alguns lugares, de péssima qualidade, derreteu, e com água. Agora, você para e pensa assim, o camarada, vou fazer de pneu, olha o calor. É tóxico, cara. Lembra daquele caso que o senhor disse que você foi convidado... Para mim? Para ser sócio, lembra? Você falou senhor para mim? Cabelo branco? Sim. Lembra? O que você disse?
Não era inviável, né? Quem vai validar isso aqui? É. Tem vigilância sanitária. Às vezes a ideia é boa, né, Pedro? Mas não é para aquele Momento, daquela maneira. Para aquele negócio. Você fez móvel, você pode colocar lá prato, colocar livros, pode colocar o que você quiser, mas você não vai consumir. Entendeu? Entendi. Não, porque eu tenho uma ideia, e ele quiser. Mas, rapaz, tem que E ele fala muito isso, né? Ideia não é necessariamente inovação. Para você viabilizar financeiramente. Exatamente. E outros, não só financeiramente, Então, como você falou da equipe, né? A importância da equipe, estrategicamente, conhecimento. marketing, TI, é muita coisa. Então, equipe, né? Existiu uma coisa, né, da cabeça dele, o que é um modelo mental. E a segunda coisa é quem vai validar isso aí. Pedro, e existe uma coisa chamada KIPS, KP. Indicadores, né? Isso o quê? É a chave do seu produto que o investidor vai colocar. Porque as pessoas têm muito dinheiro no mundo. As pessoas querem investir. Mas ele tem que ter o quê, Pedro? Segurança aonde que vai colocar a grana dele. Não é isso, Pedro? Sim. Eu me lembro de um Shark Tanks brasileiro que eu estava assistindo e um dos membros ali da banca fez um comentário que eu não gostei, Pedro. Ele falou desse jeito. Nós não, porque ele percebeu que o candidato ali ao empreendedorismo estava apresentando um negócio de caridade. E o investidor falou assim, nós não estamos aqui para fazer caridade. Isso mesmo. Nós estamos aqui para dar lucro, o teu negócio não dá lucro. Eu achei tão assim, forte. Depois eu fui ver... Eu concordo com ele. Depois eu fui ver, esse investidor, ela foi uma investidora, ela faz trabalho de caridade, tá? Ela investe, ela faz trabalho de caridade. Mas ali ela deixou, para mim, ela deu uma lição para mim, o negócio ali é lucro. Ela falou assim, você não pode vir aqui, esse negócio é caridade, não vai dar lucro. Ela percebeu que não era lucrativo, percebeu? E Deus falou, não, esse negócio não vai dar, e a pessoa, ninguém ali aceitou. Mas, repito, ela não foi ofensiva, não foi nada, mas ela foi bem clara. Negócio, caridade, ela não falou isso, mas depois... Freira, então, vai fazer caridade, depois eu descobri, essa pessoa que falou, investia muito, ajudando entidades aí, então ela fazia. Mas ali, a palavra é lucro. Se não dá lucro, não tem sentido. Se não dá lucro agora, o MVP, que você falou tanto, o mínimo produto viável. Então, deu lucro, deu. Não deu lucro, faz o quê? Veste uma roupa de freira. Vai lá fazer caridade. Vai lá fazer caridade. Por causa do quê? Exemplo. É que eu falo, né? Se não der para fazer uma aviação, uma empresa aérea, faça o Exército da Salvação, né? Se não dá para fazer uma força aérea, não dá para fazer o Exército, faça o Exército da Salvação. Então, por causa do quê? É questão de objetivo, né? Você está me cortando. Ô, Lucas, está me cortando. Agora pode, Lucas, né? Agora pode, né? Agora, eu não pude te cortar, né? Quem que manda aqui? É ele que manda aqui. Eu não pude te cortar, né? Agora você está me cortando. Então, né? mas olha só assim, por que ela tá bom demais. Já falou isso? Ela está montando uma coisa de isso. Ela tem que fazer um projeto para o governo. Não pegar o dinheiro das pessoas e fazer caridade com o nome dela. Exemplo, nós temos uma empresa lá na África, conhecida mais tarde, ela vai decolar, nós estamos no finalzinho desse já processo, eu tenho lá impacto econômico, vai gerar renda, impacto social, um percentual vai ser investido em quê? Em educação, em empreendedorismo, em aula, em curso. E vamos doar uma certa quantia. Mas eu que vou doar dentro das nossas empresas. Impacto social, impacto econômico e impacto ambiental. Não, não sei qual é a opinião do Pedro aí. Pedro, qual a sua opinião em relação a isso? A diferença social é dever do Estado, você pode já realizar conforme o lucro? Uhum. Aquilo lá que está dando exemplo do professor, né? Que ele perguntou qual que é o objetivo da empresa, né? É diferente de uma ONG, né? O investidor, por que ele está colocando dinheiro lá, né? Ele é para multiplicar o lucro.
está buscando um múltiplo, né? Ele quer, por exemplo, ele comprou o percentual daquela empresa que está valendo, vamos supor, 1 milhão. Que ele está esperando que daqui a uns 2, 3 anos ela esteja valendo 100 milhões. Então, ele vai multiplicar aquele valor que ele colocou lá. Então, é basicamente isso que ele está buscando, né? Então, tem outros, se é para uma ONG, uma caridade, aí tem, enfim, vão ter outras formas de investir, né? Mas o investidor de risco ali, para empresa, startup, ele está buscando essa escalabilidade. Principalmente quando a gente está falando de startup, né? Base tecnológica, né? Por que ela tem uma taxa de mortalidade alta, né? 90% delas quebram em, acho que 2, 3 anos. 2, 3 anos. Porque é um modelo que envolve inovação, disrupção. Então, você está trazendo ali, resolver problemas com base tecnológica e de forma inovadora. Então, aquele teste, acerta, erra, mas também é um modelo que os próprios investidores, né? 90% ali dessas startups que eles investem, elas vão quebrar, mas é uma que acerta ali, mas é um modelo diferente, né? Ela vai do zero ali a 1 bilhão, às vezes em 1 ano, 2 anos, né? 3 anos. Caminhando para o final mesmo, né? Estamos lá. Eu me lembrei agora de uma luta, inclusive eu até usei isso em alguns cursos que a gente dá, o curso de Direito Aeronáutico, quando a gente monta ali uma equipe de debatedores, né? É uma luta, eu esqueci os personagens, rapaz, eu vou deixar depois na descrição desse vídeo aqui. Um brasileiro foi lutar com um lutador estrangeiro, mas o lutador estrangeiro era, em termos, proporções físicas, muito superior a ele. Muito. E ele apanhou muito. Ele acabou ganhando a guerra, a luta, né? Isso é fato real, né? Fato real é redundância, né? Isso é fato real. Mas aí fizeram uma pergunta: como é que você ganhou essa luta? Eu assisti parte da luta, eu não gosto muito dessas lutas, eu não gosto. Mas ele sangrou muito e ele fala, aí não apoiou muito. E num determinado momento ele conseguiu dar um golpe, mas o cara era muito desproporcional a ele em termos de tamanho. Mas ele falou: como que você ganhou a luta? Ele falou: eu vim preparado para apanhar. Que eu sabia que eu ia apanhar muito. E ele apanhou muito. Ele foi resistente aos golpes. E eu acho que fica aqui a lição. Ele não usou essa expressão, mas ele montou a Singu, a EasyTax e outro, porque ele foi preparado para apanhar. Eu acho que uma característica do empreendedor é esta, não só do empreendedor. Hoje as pessoas não estão mais preparadas para ouvir opiniões contrárias. Você não precisa aceitar a opinião contrária, pelo menos entenda. O fato de você entender não quer dizer que você tem que aceitar. Mas hoje as pessoas não querem nem aceitar, nem entender. Então que essa lição do Tales Gomes possa valer para todos os sentidos da nossa vida. Pedro, suas considerações finais, nós estamos acabando aqui o nosso podcast, essas são as minhas considerações. Sim, fica a recomendação aí também, né, de leitura aí do livro, né, tem muitos aprendizados aí, desde a concepção até toda a trajetória dele, né, então acho que se resume a isso, né, essa resiliência, né, preparar por um longo prazo também, nada é o que está falando, né? Não é um tiro de 100 metros, tem que correr uma maratona aí de um bom tempo, né? E buscando conhecimento e seguindo. Doutor Levi, finalizando aí, o pitch final. Então, é pitch final, é o sprint, hein? Não vai ficar 2 minutos aqui que eu te corto, hein? Eu faço valer do Lucas. Hein? Lucas, depois a gente conversa. Lucas Nunes, você ficou famoso aqui. Após eu vou mostrar a tua foto aqui. Então, bom, você já... mais 1 minuto que você já... Não, vou dar mais 1 minuto não. Então tá. Quem manda aqui é eu ou ele, o Pontes? Quem que manda aqui? 1 minuto vale ou não vale? Dá um golpe nesse... Então tá. Tá acabando aqui, a Thaís vai cortar nós, hein? Então tá. O que a gente pode, né, assim, de falar, o livro é bom, né? Mas se você é bom que você busca outras fontes, né? Porque às vezes a pessoa acha que ele é a única fonte, foi só uma citação, que a gente achou o livro muito bom, interessante. Ele já te dá um modelo mental que as coisas nascem na mente, né? E depois você busca a equipe, um profissional, vai ler, vai buscar já podcast, é isso que vocês estão aqui já buscando de fato. Mas o modelo mental eu achei extraordinário, muito bom. E a validação e depois já veio o próprio resultado. Eu acho que você não pode desistir, não desista.
Desistir jamais. Desistir jamais. E não fica também com a sua teimosia, né? Não fica com a sua teimosia. Tá né? As velhas convicções não levam você. É um novo, né? É um livro fininho chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Fininho. As velhas convicções não levam você. É um novo. Só. Ok, finalizando com a frase, os inteligentes aprendem com seus próprios erros, os sábios com os erros dos outros. E aqui eu nem vou falar de erro, porque no caso do Tales não posso falar de erro, mas posso falar de experiências. Os sábios aprendem com as experiências dos outros, e fica aqui o convite, nós não estamos ganhando nada para isso, não estou fazendo propaganda do livro, mas o assunto, a lição, é uma lição de vida e empreendedorismo que você não pode perder. Para mim, Pontes, Levi, Thaís, foi um grande prazer tê-los a bordo. Você pode sugerir outro livro, né? Você pode fazer o comentário, sugira outro livro para que nós possamos fazer o comentário, e faça aqui os teus comentários, suas dúvidas sobre esse podcast, e nós vamos em breve fazer outro podcast fazendo comentário de um outro livro. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Ok.